Agora vamos para o artigo. Relato de caso aqui da Revista Médica de Minas Gerais. Linfoma não Hodgkin primário de vesícula biliar. Relato de caso e revisão de literatura. Carlos Marcelino de Oliveira, Daniela de Oliveira Werneck Rodrigues, Kátia Lavínia Farjado de Melo, André Carvalho Felício, Cláudia Veiga Chang. O Carlos Marcelino de Oliveira, professor adjunto da disciplina de Fisiologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, médico-chefe do Serviço de Hematologia do Instituto Oncológico de Juiz de Fora, presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, tá? Coordenadora da Fundação Hemominas, médica hematologista também, a Daniela, médica hematologista também, Kátia Lavínia, e acadêmico da Faculdade de Medicina, André Carvalho. Na verdade, Cláudia Veiga, né? É isso. E André Carvalho também. Vamos lá. Resumo. Os linfomas primários de vesícula biliar são extremamente raros. Relatamos casos de linfoma não Hodgkin de grandes células B, primário da vesícula biliar em paciente de 50 anos do sexo masculino. Os sinais e sintomas foram náuseas, vômitos e emagrecimento de cerca de 8 kg nos últimos meses, sudorese noturna e dor em cólica no quadrante superior direito do abdômen. Na ultrassonografia observou-se vesícula biliar com presença de barro em seu interior. Barro, né? A colangiografia percutânea evidenciou imagem sugestiva de colecistite alitiásica, sendo realizadas laparotomia e colecistectomia. Os exames anatomopatológico e imunohistoquímico definiram o diagnóstico. Além da colecistectomia, realizou-se quimioterapia, ciclofosfamida, hidroxorubicina, né? Na verdade, hidroxorubicina, vincristina, prednisona, protocolo CHOP, né? CHOP. O paciente faleceu meses após o tratamento. Fez-se revisão da literatura referente ao tema. Palavras-chave: linfoma não Hodgkin, linfoma de grandes células B e vesícula biliar. Os linfomas são neoplasias malignas do tecido linfóide, podendo ser nodais ou extranodais. O trato gastrointestinal, principalmente estômago, 58%, e intestino delgado, 22%. É o sítio mais comum de envolvimento extranodal. Cerca de 98% das neoplasias da vesícula biliar correspondem a adenocarcinomas, sendo o linfoma primário desse órgão e das vias biliares muito raro. No presente artigo, relatamos casos de linfoma não Hodgkin de grandes células B, primário de vesícula biliar, com revisão de literatura. Relato de caso. Paciente do sexo masculino, 50 anos, branco, casado, fazendeiro, foi admitido com náuseas, vômitos e emagrecimento de cerca de 8 kg nos últimos meses. Sudorese noturna e dor em cólica no quadrante superior direito do abdômen. Funções excretoras preservadas. Não havia relato de doença prévia ou história de contato com agentes carcinógenos. História positiva para câncer de estômago e esôfago em familiares de primeiro grau. Não tabagista e etilista social. Ao exame físico, o paciente estava afebril, 36,5 graus Celsius, acianótico, ictérico, 3 cruzes em 4, com mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4, e hipoidratadas, 2 cruzes em 4. Havia dor à palpação superficial e profunda do quadrante superior direito. Ausência de linfadenomegalias, baço e fígado impalpáveis, sem outras alterações no exame físico. Os exames laboratoriais revelaram hemoglobina 9,5, leucócitos globais 8.400, com diferencial normal, velocidade de hemossedimentação 112,
desidrogenase lática 553, ureia 88, creatinina 1.4, AST-TGO 85, ALT-TGP 56, fosfatase alcalina 168. Atividade de protrombina 100%, bilirrubina total 14,3, bilirrubina conjugada e direta 9,7 e não conjugada, que é a indireta, 4,6. A ultrassonografia de abdômen evidenciou vesícula biliar dilatada com a presença de barro biliar em seu interior e demais órgãos sem alterações. Foi indicada colangiografia percutânea, que evidenciou imagem sugestiva de colecistite alitiásica, sendo realizadas laparotomia e colecistectomia. No anátomo patológico, a macroscopia foi evidenciada vesícula biliar medindo 7 cm, parede brancacenta, firme e elástica, revestida por mucosa esverdeada. A microscopia constatou-se neoplasia maligna de células redondas infiltrando parede de vesícula biliar, sugestivo de linfoma. Aí ele coloca as figuras, 1 e 2. Neoplasia de células redondas infiltrando parede de vesícula biliar. Em HE, aumento original 40 vezes. Neoplasia de células redondas infiltrando parede de vesícula biliar, right. De cima em HE, de baixo right. Aumento original de 40 vezes. A imunohistoquímica resultou fortemente positiva na membrana de quase todas as células neoplásicas, quando se pesquisou o antígeno CD20 de linfócito B, L26. Essa reatividade demonstrou citoplasma relativamente amplo nessas células que apresentavam núcleos grandes e redondos, com nucleolos exuberantes. O processo inflamatório infiltrava extensamente a parede da vesícula biliar com acometimento de mucosa bem menos intenso que o das demais túnicas, sendo relativamente raras as figuras de agressão do epitélio, de glândulas ou pregas mucosas. Escassos agrupamentos de linfócitos pequenos mostraram positividade para o antígeno CD3 de linfócitos T, policlonal. Não houve positividade para o CD30, antígeno KI1BRH2. O CD15 é antígeno associado aos granulócitos e às células de Reed e Sternberg, BG7, e citocratinas de alto e baixo peso molecular, AE1, AE3. Com base, portanto, no perfil imunohistoquímico, a neoplasia foi caracterizada como linfoma não Hodgkin de grandes linfócitos B. Após exames complementares de imagem, radiografia de tórax, ultrassonografia de abdômen e pelve, mielograma e biópsia de medula óssea, não foi evidenciado envolvimento neoplásico em nenhum outro local, classificando-se o linfoma como IEB. De Ann Arbor. O paciente foi submetido à quimioterapia com esquema CHOP, ciclofosfamida, hidroxorubicina, vincristina e prednisona. Meses após, apresentou queda progressiva do estado geral e evoluindo para óbito. Discussão. O linfoma primário de vesícula biliar é extremamente raro, tendo sido descrito pela primeira vez em 1904 por Landsteiner. Segundo Chatila e tal, até 1996 havia relato na literatura inglesa de 20 casos de linfoma não Hodgkin de vesícula biliar, sendo apenas 9 adequadamente documentados. 5 casos eram de linfoma linfocítico, 1 de linfoma angiotrópico, 1 caso de linfoma de células reticulares e 2 casos de linfoma de tecido linfóide associado à mucosa, MALT. De 1996 até a presente data, foram relatados apenas mais 2 casos na literatura com documentação satisfatória, sendo 1 caso de linfoma de grandes células B e 1 de linfoma MALT. A revisão sobre linfoma primário de vesícula biliar é extremamente difícil pela diversidade de terminologias utilizadas, principalmente nos relatos de casos que precederam a Working Formulation, 1982. Encontramos apenas 2 casos de linfoma de grandes células B na literatura. Não há acometimento preferencial do linfoma de vesícula biliar por nenhum dos sexos. Nota-se, entretanto, discreta prevalência no sexo feminino, com faixa de idade variando de 24 a 79 anos. Entre as manifestações clínicas observadas, a maioria dos pacientes inicia com quadro de náuseas, vômitos e dor no quadrante superior direito do abdômen, sendo esta a manifestação mais comum. Vários autores já relataram colecistite como uma das manifestações
das neoplasias de vesícula biliar. Icterícia, colelitíase e ascite também podem estar presentes. A maioria dos pacientes evolui para óbito em curto período de tempo após a cirurgia, tendo sido constatado melhor prognóstico naqueles com linfoma Malte. Segundo Mosnier e tal, os linfomas malignos da vesícula biliar se originariam a partir da colecistite folicular crônica, uma variante da colecistite crônica, caracterizada pela presença de folículos linfóides reativos. Esse processo seria semelhante ao que ocorre em linfomas Malte de baixo grau de outros órgãos, como na gastrite crônica, tireoidite de Hashimoto e cialadenite mioepitelial. Essa fisiopatologia aplica-se de forma mais plausível aos linfomas Malte, carecendo-se de explicações mais convincentes para a origem dos linfomas não Malte. Em série de 1.269 casos de linfoma, observou-se em 30 o comprometimento da vesícula biliar pelo linfoma decorrente de invasão secundária, em nenhum caso de linfoma primário deste órgão, o que está de acordo com a literatura em que a maioria dos linfomas é secundária, é um processo disseminado. A maioria dos casos em que se detecta linfoma primário de vesícula biliar correlaciona-se com indicações de colecistectomia. Se para o caso aqui relatado não fosse indicada colecistectomia em fase inicial, provavelmente teria sido dado o diagnóstico de linfoma acometendo secundariamente este órgão. Assim, é válido questionar se linfoma primário de vesícula biliar não seria entidade subdiagnosticada por sua rápida evolução. Esse foi o artigo do dia 9.